Mateus capítulo 5, versículos 19 e 20. Mateus 5, versículos 19 e 20. Eu ia até fazer uma introdução mais longa disso aqui, mas acho que eu não vou fazer não por causa do tempo. Vou tentar chegar logo nos pontos aqui para a gente avançar. Abram aí, Mateus 5, versículo 19 até o versículo 20. Diz o seguinte a palavra do Senhor: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, irmãs, o que é que a gente encontra aqui nesse trecho? O que é que a gente encontra aqui nessa passagem? Veja que ela é uma continuação do que nós acabamos de ver entre os versículos 17 e também o versículo de número 18. Por que é uma continuação? Simples, no versículo 19 nós temos aquele, pois. Então esse pois aí, do início do versículo 19, está ligando esse trecho que começa aqui no versículo 19 e vai até o versículo 20 com aquilo que Cristo havia acabado de falar, versículos 17 e 18. Então, o que foi que Cristo acabou de falar? O seu relacionamento com a lei de Deus. Ele veio cumprir o Antigo Testamento, ele veio afirmar a permanência no Antigo Testamento. É assim que Cristo se relaciona com a lei. Mas veja que agora ele traz para nós uma implicação prática da nossa relação com o Antigo Testamento. Então, se Cristo veio cumprir o Antigo Testamento, se Cristo afirmou a permanência no Antigo Testamento, qual é a relação que o Antigo Testamento tem comigo? Ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Não, jamais. Se Cristo se relaciona com o Antigo Testamento, e se eu sou cristão e estou seguindo os passos de Cristo, eu também tenho meu grau de envolvimento com as Escrituras do Antigo Testamento. É isto que Cristo quer ensinar, é isto que Cristo ele quer mostrar. E é interessante, porque quando Cristo falou aqui essas palavras, de certa forma ele atingiu profundamente, atingiu intimamente os escribas e fariseus, que eram os religiosos do seu tempo, que eram os religiosos da sua época. Tanto é que os escribas e fariseus, eles se diziam ser os guardiões do Antigo Testamento. Eles se diziam ser os intérpretes da lei. Ninguém tinha condição de interpretar a lei, senão eles. Eles eram, como a gente diz na linguagem popular, os bambambãs do Antigo Testamento. Aí Cristo chega agora, no versículo 19, e mostra a necessidade de não só conhecermos, mas a necessidade de nós praticarmos o Antigo Testamento. Por quê? Porque os escribas e fariseus conheciam, mas não praticavam. Entendiam, mas não obedeciam. E foi justamente por causa disso que, ao longo do seu ministério, Cristo ele sempre bateu nessa tecla e terminou sofrendo uma reação por causa disso. Que reação? Perseguição que ele padeceu justamente pelos escribas e fariseus. Olha só como Cristo tratava a hipocrisia dos escribas e fariseus quanto ao Antigo Testamento. Abram aí, sem desmarcar Mateus 5, Mateus 23, Mateus 23, Mateus 23, versículos 2 e 3. Era nesse nível, como a gente diz aí na linguagem popular, que Cristo tratava os escribas e fariseus. Por isso que eu digo, pense no cabra macho, era Jesus, não tinha medo não, viu? Olha só o que ele dizia assim, na chincha, entendeu? Não tinha receio não. Veja, eu vou ler a partir do versículo 1, só para a gente ter noção aqui, ó. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Olha só o conselho que Cristo dá para as pessoas: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas vossas obras, porque dizem e não fazem. E aí?
Você chegar para as autoridades religiosas, chega para o povão, ele chega ficou rindo agora. Ó. Obedeça o que eles ensinam, obedeça o que eles pregam, mas não faça o que eles fazem, porque eles fazem e não vivem. Foi na lata assim, entendeu? Direto. Não tinha politicamente correto com Jesus. Não tinha, entendeu? Porque ele sabia da realidade. Eles eram hipócritas. Então, quando a gente vê essas palavras aqui de Mateus capítulo 5, a gente deve ver dentro desse contexto, entendeu? Essa confrontação que Cristo faz à classe religiosa da sua época, escribas e fariseus, que eram pessoas letradas na lei, que eram pessoas conhecedoras da lei, mas eram pessoas que não viviam a lei. E ele mostra isso. Vocês não. Vocês são meus discípulos. Então, se eu respeito a lei, se eu cumpro a lei, se eu digo que a lei permanece, vocês também vão ter um tipo de relacionamento com essa lei. E quais são? Pelo menos três, que vai ser o conteúdo do nosso estudo hoje pela manhã. Não se preocupe, é um estudo mais rápido, ele é mais resumido. Então, qual é o nosso primeiro compromisso? Qual é a nossa primeira atitude? Qual é o nosso primeiro comportamento em relação à lei? Nós devemos obediência à lei. A lei dentro desses termos que eu falei, naquilo que é moral, naquilo que ainda está para se cumprir em relação ao que nós temos no Antigo Testamento. Olha só o que Cristo fala, versículo 19: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, prossegue Cristo, aquele, porém, que os obedecer. Então, o que é que a gente vê aqui, através dessas palavras de Cristo? A necessidade, meus irmãos, a necessidade, minhas irmãs, que nós temos de obedecer integralmente os mandamentos de Deus, que nós encontramos na sua lei, que nós encontramos no Antigo Testamento. Os escribas e fariseus, eles haviam feito uma classificação. Isso aqui é interessante você saber, isso aqui é interessante você aprender. Os escribas e fariseus, eles tinham feito uma classificação. Eles pegaram o Pentateuco, os 5 primeiros livros, que nós encontramos da lei, e resumiram o Pentateuco em 613 mandamentos. 613 mandamentos. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Então, desses 613 mandamentos, 248 eram mandamentos positivos, façam isso. E 365 eram mandamentos negativos, não façam isso. Então eles fizeram essa classificação, o que pode e o que não pode fazer. Além disso, eles fizeram uma classificação daquilo que era mais importante e daquilo que era menos importante. Alguns exemplos. Por exemplo, um mandamento que eles consideravam de pouca relevância é aquele que nós encontramos lá em Deuteronômio capítulo 22. Abram aí, por favor. Para os escribas e fariseus, esse mandamento ele era pouco relevante. Se você cumprisse, tudo bem; se não cumprisse, também não era essa coisa toda não, entendeu? Deuteronômio capítulo 22, versículo 6. Vou pegar aqui 2 exemplozinhos, só para fazer a comparação. Eu disse a vocês que eu não vou demorar, e se vocês quiserem depois tem um conteúdo aqui que vocês podem ler. Deuteronômio capítulo 22, versículo 6. Aqui era um mandamento menor que os escribas e fariseus eles tinham feito. Veja, dividiram a lei em 603 mandamentos, 248 positivos, 365 negativos, uns mais, outros menos importantes. Os menos importantes, exemplo, esse aqui, Deuteronômio 22, 6. Olha só o que diz: se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Então ele diz: isso aqui, se você desobedecer, é pequeno. Isso aqui é pequeno. Mas tem uns mandamentos que são mais sérios. Um exemplo deles, o que a gente encontra lá em Deuteronômio 6,5. Abram aí, Deuteronômio 6,5. Aqui não, eles denominavam como um mandamento importantíssimo, entendeu? Você não podia desconsiderar jamais. Isso todos nós sabemos, né? Na verdade, os 2 exemplos a gente sabe, só para a gente conferir aqui. Olha só o que diz aí o livro de Deuteronômio 6,5. Olha só: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Isso aqui é um mandamento de primeira ordem, entendeu? Você não pode descumprir. Outro mandamento de primeira ordem, Levítico 19, 18. Abram aí, Levítico 19, 18. Aqui também era um mandamento de primeira ordem. Não podia ser, quer dizer, era descumprido, né? Mas aqui era um pecado mais grosseiro.
Levítico 19, 18. Olha só o que diz aqui o texto. Aí você entende por que Cristo está falando, né? Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, porque ele ali está se dirigindo para os escribas e fariseus, dentro dessa concepção que eles tinham de fazer essa classificação. O que é mais importante, o que é menos importante, entendeu? O que é que os rabinos achavam ser mais importante. Então, um mandamento importante, amar a Deus, né? Deuteronômio 6,5. Outro mandamento importante, Levítico 19, 18. Levítico 19, 18, que diz, ó: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, amar a Deus e amar o próximo eram dois mandamentos importantíssimos dentro da concepção dos judeus. Então, o que Cristo está dizendo aqui, através dessas palavras, dentro dessa concepção dos escribas e fariseus, simples, meus irmãos, todos os mandamentos de Deus, aqueles que estão atuais, aqueles que procedem da sua lei moral, não fazendo separação entre mais importante ou menos importante, todos eles devem ser cridos, todos eles devem ser obedecidos. Era isso que Cristo queria ensinar, de certa forma tentando desfazer esse equívoco dos rabinos, de fazer uma divisão naquilo que era mais ou menos importante na lei. Então ele usa, né, a ideia, o pensamento, a crença dos rabinos para mostrar isso. A obediência à lei, ela tem que ser completa, ela tem que ser integral. Então essa também deve ser a nossa obrigação, esse também deve ser o nosso compromisso, porque a gente sabe, eu, você, nenhum de nós somos salvos por obedecer aos mandamentos de Deus, mas nós somos salvos para obedecer aos mandamentos de Deus. Tem uma grande diferença, nós não somos salvos porque obedecemos, mas porque nós somos salvos, nós obedecemos. Então a nossa obediência aos mandamentos de Deus, a nossa sujeição às ordens de Deus, de certa forma elas comprovam, elas manifestam o que? A nossa situação espiritual de salvos e salvos em Cristo Jesus. Então é por isso que nós devemos ter essa atenção, é por isso que nós devemos ter esse cuidado. Sobre esse ponto, John Stott, ele falou o seguinte, eu achei bem interessante, quanto à necessidade que nós temos de obedecer aos mandamentos do Senhor. Ele falou, ó: relaxar na obediência dos mandamentos de Deus é afrouxar o controle que se tem sobre a nossa consciência e diminuir a autoridade de Deus em nossa vida. É uma forma de ofender a Deus, pois a lei é sua. Então, quando a gente não obedece à lei, quando a gente descumpre a lei, de certa forma a gente está ofendendo a Deus, porque a lei é dele e ela é santa. A gente está diminuindo o quê? A sua autoridade sobre nossa vida. Deus manda uma coisa, a gente faz outra. E também a gente vai diminuindo a consciência que a gente tem de Deus na nossa vida. Por quê? Ele ordena e a gente não cumpre. Então, por isso a necessidade, por isso o cuidado de Cristo em mostrar que dentro da nossa relação com a lei, a primeira coisa que se exige é o quê? É que nós a obedeçamos. Não só isso, em segundo lugar, qual deve ser o nosso compromisso, qual deve ser a nossa obrigação em relação à lei? Nós devemos ensiná-la. Olha só o que Cristo fala também no versículo 19, Mateus 5, versículo 19. Olha só, ele diz, ó, a questão da gente não violar, da gente obedecer, e ele prossegue: e assim ensinar os homens será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele porém que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então veja que quanto à questão dos mandamentos de Deus, não se requer apenas que a gente obedeça, se requer também que a gente ensine. E é interessante, meus irmãos, porque essa ordem aqui, ela é dirigida a todo e qualquer discípulo, a todo e qualquer seguidor de Cristo. É claro, existem aquelas pessoas, até mesmo pelo dom, até mesmo pela qualificação que Deus lhe dá, são aquelas pessoas que estão mais envolvidas na tarefa de ensino, são os mestres, vamos assim dizer. Mas a questão do compromisso, da responsabilidade, da obrigação, ela é extensiva a todos nós. Por quê? Aqui em Mateus 5, Cristo fala para todos os discípulos, e ele mostra justamente isso, a necessidade de obediência e também de ensino. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, quanto mais a gente obedece à lei, quanto mais a gente procura se sujeitar a Deus, quanto mais a gente procura cumprir a sua palavra,
mais fácil será a gente ensinar as outras pessoas. Era isso que não acontecia com os escribas e fariseus. Os conceitos estavam apenas na cabeça, mas não eram vistos nas ações. Por isso eles ensinavam, mas não passavam a autoridade para as pessoas. E por isso Cristo continuamente os recriminou. Então, isso deve acontecer na nossa vida, no sentido que da gente procurar aprender, da gente procurar estudar, da gente procurar viver, e quando isso se der, o ensino vai ser a coisa mais natural nas nossas vidas. Quando eu estava vendo aqui essas palavras de Cristo, eu estava me lembrando das palavras que nós encontramos lá em Esdras. Abram aí, por favor, livro de Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10. Eu vou me demorar um pouquinho hoje na aula, para a gente poder terminar essa parte e não ficar faltando para a próxima semana. Esdras capítulo 7, versículo 10. Eu acho interessante como é descrito aqui Esdras. E na verdade a gente tem que ser como ele. E aqui você vê a questão completa daquilo que deve existir em nossas vidas enquanto cristãos. Esdras capítulo 7, versículo 10. Quando todo mundo abrir, eu vou ler. Olha só, meus irmãos, que palavras maravilhosas. Você já pensou ser descrito dessa forma, como Esdras foi descrito aqui? Isso é um privilégio, meus irmãos. Isso é um privilégio. Esdras 7:10. Olha só. Isso aqui não se dá por osmose não, viu? A gente tem que se envolver nesse processo. Veja, Esdras 7, versículo 10, ó. Porque Esdras tinha disposto o coração para fazer o quê? Para buscar a lei do Senhor. Somente isso? Não. E para a cumprir. Somente isso? Não. E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Está vendo aí, meus irmãos? As três coisas juntas: buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. É a mesma coisa que Cristo fala lá em Mateus capítulo 5. É a mesma coisa que Cristo fala lá em Mateus capítulo 5. Aqui é o combo, aqui é o pacote espiritual completo em relação à lei. Em relação à lei, é você buscar, é você cumprir e é você ensinar a lei de Deus. Não somos salvos porque obedecemos, obedecemos porque nós somos salvos. Então, a nossa obediência à lei, ela manifesta e comprova a nossa salvação, e não é condição da nossa salvação. Infelizmente, essa era a visão dos escribas e fariseus, e aqui para nós, essa é a visão de muitas pessoas hoje, entendeu? Eu faço, no final de tudo eu vou receber alguma coisa. E pasmem, às vezes até pessoas que se dizem cristãs. Não, meus irmãos, com Deus funciona algo que a gente chama de graça, favor e merecido de Deus. A primeira obrigação que nós temos quanto à lei, obedecê-la. A segunda obrigação que nós temos em relação à lei, ensiná-la. Mas Cristo, aqui em Mateus capítulo 5, e agora eu vou ver, especificamente falando do versículo 20, ele mostra um outro compromisso que nós devemos assumir em relação à lei. Vejam aí, Mateus 5, versículo 20. Mateus 5, versículo 20. É o coração do cristão e a lei. Seria o terceiro ponto. O coração do cristão e a lei. E aqui faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O coração do cristão e a lei. Mateus capítulo 5, versículo 20. Olha só o que Cristo disse aqui, meus irmãos. É isto que nos diferencia dos escribas e fariseus. É isto que nos diferencia dos escribas e fariseus. Até mesmo quanto à nossa relação com a lei. Ele diz, ó: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder, ou seja, não ultrapassar em muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. O que é que a gente vê aqui, através dessas palavras? Cristo, ele compara a justiça dos fariseus e dos escribas
com a justiça nossa, enquanto discípulos, enquanto seguidores de Cristo. Mas ele coloca aqui uma coisa bem interessante. Ele diz que a nossa justiça, que deve ser diferente das escribas e fariseus, a justiça dos escribas e fariseus, ela tem que exceder muito, ela tem que estar num outro nível, ela tem que estar em outro patamar. Aí você pode ficar se perguntando, mas como é que pode? Porque os escribas e fariseus pegaram o Pentateuco, destrincharam em 603 mandamentos, negativos e positivos, procuravam obedecer, procuravam cumprir, e mesmo assim foram recriminados por Cristo. Mesmo assim eles foram advertidos por Cristo que estavam ali andando a passos largos da condenação eterna. Como é que eu vou ter esse nível muito mais alto? Como é que eu vou ter esse nível muito mais ampliado do que os escribas e fariseus, para que assim eu entre no reino dos céus, para que assim eu entre no reino de Deus? É simples, meus irmãos, é simples, minhas irmãs. Os escribas, os fariseus, eles se contentavam com a obediência cega, formal e mecânica dos mandamentos do Senhor. Os escribas e fariseus, eles buscavam e se contentavam com a obediência cega, mecânica e formal dos mandamentos do Senhor. Então, quando Cristo disse que a nossa justiça ela tem que exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, quanto à questão da obediência à lei, é que, diferentemente dos escribas e fariseus, a gente deve obedecer à lei de Deus movido pelo nosso coração. Que era isso que eles não faziam, era isso que eles não realizavam, era apenas a vontade de fazer por fazer, era apenas o desejo de fazer e receber, era apenas a disposição carnal de conquistar os céus pela sua própria força. Não. E é por isso que Cristo chega e diz: a nossa justiça ela deve exceder em muito a dos escribas e fariseus, porque diferentemente deles, a gente deve obedecer com amor, com coração, com devoção, com alegria, com satisfação, para que assim a gente esteja a passos largos, distantes dos escribas e fariseus, e assim com a nossa passagem e a nossa estada certa, garantida nos céus. Por quê? Porque foi essa a promessa que Deus deu pelos profetas, e no caso específico Deus deu a Jeremias, de através da sua salvação, através da sua regeneração, colocar a lei de Deus no nosso coração e nos dispor o coração a obedecer essa lei, e assim nos distinguirmos, nos diferenciarmos dos escribas e fariseus. Olha só que promessa maravilhosa, se cumpre na minha vida, na sua e na nossa, que somos cristãos hoje, discípulos de Cristo. Abram aí, por favor, Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Então, às vezes, a gente olha aqui para esse texto e diz: como é que a minha justiça ela deve exceder em muito a dos escribas e fariseus? Simples, faça com seu coração, faça com gratidão, faça com amor. E isso não acontece porque você quer, mas é porque Deus implanta a nova obra, a sua regeneração na nossa vida. Aqui está a diferença. Os escribas e fariseus, religiosos, externos. Não foi à toa que, quando Nicodemos foi ter com Jesus, o que foi que Cristo disse? Vos é necessário nascer de novo, entendeu? Sabia a lei de quase salteado, mas não tinha amor em obedecer à lei. Para Deus, servia de nada. Então, é essa a recomendação que nós temos de Cristo, é essa a recomendação que nós temos do nosso Salvador. Deixa eu ler o versículo 30, desde o versículo 31. Eu sei que a gente vai demorar um pouco aqui a nossa aula hoje, mas isso é importante, meus irmãos. Isso é importante, eu faço um encerramento mais rápido. Olha só, versículo 31, Jeremias 31. Essa realidade é a nova realidade. Pronto, aqui, Ricardo, você tem um exemplo de uma profecia que está se cumprindo hoje na vida de toda pessoa que é salva, e vai se cumprir até que se complete o número dos eleitos. Profecia aqui do Antigo Testamento, não passou, ela está vigorando, e ela hoje está se cumprindo na medida em que nós somos salvos, ou que Deus vai salvando as pessoas. Olha só, o que é que acontece? Olha só que coisa maravilhosa, ó. Versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Veja, na mente
lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Está vendo aí, meus irmãos? Lá no Antigo Testamento, a lei estava cravada onde? Em pedra. No Novo Testamento, para os verdadeiros salvos, a lei do Senhor está gravada onde? No coração. E junto com ela, a disposição da gente amar essa lei, se sujeitar a essa lei, aprender essa lei, obedecer essa lei, e assim exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Olha só o que nós temos no versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É isso, meus irmãos, que a gente tem hoje. A difusão do Evangelho, atingindo várias nações, vários povos, várias raças, não só especificamente Israel. Por quê? Porque hoje nós vivemos dentro dessa aliança da graça, dessa dispensação da graça do Senhor. Então é assim que a nossa justiça, ela excede e excede em muito a justiça dos fariseus. A gente obedece à lei porque é salvo. A gente obedece à lei como forma de gratidão. A gente obedece a Deus porque é uma forma de nós estarmos glorificando o seu nome. Não era isso que acontecia aos escribas, não era isso que acontecia aos fariseus. Tanto é que a sua justiça não alcançava o coração, era apenas obras externas. Tanto é que a sua justiça, ela satisfazia apenas o ego deles mesmos, mas não visava a glória de Deus, não visava a glória do Senhor. Abra aí bem rapidinho. Mateus 23, 25. Mateus 23, 25. Mateus 23, 25. Eu vou encerrar agora com esses dois versos, só para fazer essa diferença. Mateus 23, 25. Olha só como era a justiça dos escribas e fariseus. E por isso a nossa justiça excede muito a deles. Olha só. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Era o que acontecia com os escribas e fariseus. Seus corações podres, imundos, não servia nada para Deus. A justiça deles servia apenas para se autoglorificar. Olha só a denúncia que Cristo faz, lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Ele diz, olha só, versículos 1 e 2, Mateus 6, versículos 1 e 2: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai. Palavra recriminatória contra os escribas e fariseus, que praticava a justiça com que objetivo? Ser visto pelos homens, e não para glorificar a Deus. Então, é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a nossa justiça, ela deve exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Então, quais são as três posturas? Quais são as três ações que nós devemos ter em relação à lei de Deus? Devemos obedecê-la, devemos ensiná-la e devemos colocá-la no nosso coração, ok? E fazendo assim, como Cristo disse, a gente vai entrar no reino dos céus. Na verdade, não é fazendo assim, mas a gente vai entrar no reino dos céus porque a gente já faz assim. E aí vai ser o resultado natural que ocorrerá em relação às nossas vidas. Ok, meus irmãos? Então, estes aqui são os nossos compromissos em relação à lei de Deus, em relação à lei do Senhor. Então, a gente encerra mais esse trecho e a partir da semana que vem, a gente vai começar a ver cada uma das observações que Cristo faz em relação à lei de Deus e como nós devemos interpretar, infelizmente, coisas que os escribas e fariseus haviam pervertido. Então a gente vai ver cada uma delas com a graça de Deus, com a graça do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.